Na aula de hoje nós vamos fazer uma lista de tarefas, a famosa to-do list, em TypeScript. Então o objetivo do projeto vai ser criar uma lista de tarefas que vai permitir adicionar tarefas, listar e remover tarefas por índice ou por nome. Então aqui nós vamos estar aplicando os conceitos de TypeScript, os types, os arrays de objetos, funções, métodos avançados como filter, foreach, union types, optional e desestruturação. Então, antes da gente começar a codificar, é crucial planejar a estrutura dos dados e das funções. Então, esse passo evita problemas futuros e nos guia durante o desenvolvimento. Então, cada tarefa será um objeto com uma propriedade bem definida. A coleção de tarefas será um array, uma forma de lista que vai armazenar esses objetos de cada tarefa. E as ações do usuário, então para cada ação de adicionar, remover ou listar, teremos uma função dedicada. Então pense na sua lista de tarefas como uma prateleira de livros. Cada livro é uma tarefa, a prateleira é o nosso array, e as ações de colocar um livro, tirar um livro ou ver quais livros estão na prateleira são as nossas funções. Então vamos fazer essa codificação aqui do nosso projetinho de prática. Vamos começar definindo a forma do nosso objeto tarefa e a variável que vai armazenar a nossa lista. Então vou criar uma tipo tarefa e vai ter as seguintes propriedades. Vai ter um título, vai ser uma string e vai ter uma propriedade concluída que vai ser booleana, ou seja, essa tarefa vai estar concluída ou não, true ou false. Vamos definir aqui o array de tarefas, que vai então guardar todas as nossas tarefas aqui. Agora vamos seguir adiante criando uma função para adicionar tarefa. Então aqui eu vou receber o meu título da tarefa, vai ser uma string. Essa função não vai retornar nada, por isso eu coloco aquele void. Vamos criar uma nova tarefa do tipo tarefa e vai ser um objeto, então com o título que eu passei e por padrão o concluída ao criar uma tarefa vai ser falso. Para adicionar no nosso array, então faço um tarefas.push e boto nova tarefa. Podemos exibir aqui para o usuário uma mensagem dizendo que a tarefa com o título foi adicionada com sucesso. Então o usuário tem um retorno sabendo aqui que a tarefa foi adicionada. Depois nós podemos fazer uma função para percorrer esse nosso array de tarefas para exibir todas elas. Então vamos criar uma function listar tarefas. Não preciso passar nenhum parâmetro, ela também não vai retornar nada, eu vou apenas exibir no console essas informações. Então boto aqui console log, vamos botar um /n lista de tarefas. E aqui embaixo eu faço uma verificação. Se nós temos tarefas, então eu verifico o tamanho do meu array. Se for 0, eu boto aqui console log nenhuma tarefa cadastrada. E posso retornar aqui minha função, já que eu não tenho nenhuma tarefa para exibir. Agora, se tivermos tarefas, então nós vamos percorrer elas através do foreach. Então para cada tarefa, vou pegar aqui também o índice, nós vamos executar esta função, onde vamos desestruturar aqui o nosso objeto, que vai estar na variável tarefa. Eu preciso pegar o título e a informação do concluído. Então, atribuo aqui tarefa. Vamos botar aqui um status. Se for concluída, vamos botar aqui um íconezinho para indicar essa é a conclusão, ou caso contrário, um X para indicar que ela não foi concluída. Aqui nós estamos utilizando um if ternário. Nós poderíamos fazer dessa forma aqui. If concluída, a gente faz tal coisa. Else, a gente faz outra coisa. Então, esse operador ternário com o ponto de interrogação e os dois pontos, ele nos facilita aqui, para ifs mais simples, como é o nosso caso aqui, ele se adequa melhor do que ter um monte de linhas para apenas determinar a condição. Então, aqui o concluída, ele verifica, se for true, vai ser executado esse pedaço aqui, que seria correspondente aqui de baixo, dentro do nosso bloco do if. Caso contrário, que seria esse dois pontos, corresponderia ao else, vai ser executado isso aqui. Então, neste caso, o status ou ele vai receber esse marca de checkzinho que a tarefa foi concluída, ou vai receber um X para indicar que ela não foi concluída. E aqui eu posso exibir a minha tarefa, então posso pegar o índice dela, o índice começa em 0 do array, como nós sabemos, posso botar um ponto, apenas uma formatação mais bonitinha aqui, título, e vamos botar aqui entre colchetes, exibir aqui o status da tarefa também. Então já temos aqui o listar tarefas e já temos o adicionar tarefa.
Agora vamos fazer um método para permitir que o usuário faça a conclusão da tarefa através do índice dela. Então eu crio uma outra função aqui, concluir tarefa, onde ele vai passar o índice da tarefa. Então eu boto aqui, vai ser um número, é o índice do array ali das tarefas que ele vai estar passando. Vamos fazer uma pequena validação. Se índice for menor do que 1 ou o índice for maior que a quantidade de tarefas que tem no array, então não é um número, não é uma condição válida. Aí eu vou exibir aqui console log índice inválido. Por favor, insira um número válido. E vamos retornar. Se ele inserir um índice válido, então nós vamos acessar a tarefa pelo índice que foi passado. Então eu faço aqui um tarefa índice -1, pego o ponto concluída e passo para true. Essa função aqui, concluir tarefa, é exatamente para fazer isso. Aqui é tarefas, o índice -1, a gente bota esse -1 porque o usuário ele vai passar o índice da tarefa começando por 1, 2, 3, que é mais intuitivo. E como os arrays eles começam no índice 0, por isso que eu estou subtraindo 1 aqui. E podemos avisar aqui o usuário no console mesmo, dizendo que a tarefa, vamos botar aqui o nome da tarefa, tarefas índice -1, vamos pegar aqui o título, concluído. Vamos fazer aqui uma outra função, remover tarefa, e aqui o usuário ele vai poder passar o identificador. Esse identificador ele pode ser tanto de um tipo number quanto de um tipo string. Então ele vai poder remover a tarefa pelo índice do array ou pelo título. Então vou fazer aqui um type of identificador. Eu vou fazer um type of do indicador se foi passado um número, então eu sei que ele está passando um índice do array. E aí nós podemos fazer o mesmo teste aqui para verificar se foi um número válido. Então vou apenas copiar e colocar aqui. No caso é o identificador. Verifica se foi menor do que 1 ou maior que a quantidade de tarefas que está no array. Então eu vou botar aqui dizendo que está inválido. Vamos só corrigir aqui. Caso contrário, então se ele inserir um índice válido, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um const removida e vamos usar um método aqui, que é o método splice, onde eu faço o identificador -1, 1. Então esse método splice aqui, ele remove um item do array e vai retornar esse item que foi retornado. Então por isso aqui que eu estou colocando este removida entre colchetes, pois ele está retirando um item do array e devolvendo aqui neste removida. Então, isso que é o método splice faz, ele retira o item exatamente na posição que nós indicamos. E aqui eu posso botar um console log dizendo que a tarefa, vou botar aqui o título da tarefa, removida.título, vamos botar aqui removida. Esse é o nosso caso quando ele passa então um índice do array, através do nosso identificador. Agora vamos tratar o caso quando for uma string. Então se não for um número, provavelmente vai ser uma string, então eu trato no else. Aqui eu vou pegar primeiro a quantidade antes das tarefas, então nós já vamos entender por que disso. Aqui eu vou fazer um tarefas.filter de título diferente do identificador. O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou dizendo, através do filter, que ele vai criar um novo array com os itens que passaram no teste, ou seja, que não é exatamente o identificador que eu passei. Aqui eu escrevi errado, vamos corrigir o português aqui. É identificador, aqui também, aqui e aqui. Agora está correto. Então esse filter ele vai pegar todas as tarefas que não é aquela tarefa que nós estamos querendo remover. Então isso que faz esse filter e nós vamos atribuir de volta para o array. Então esse array novo ele vai ter somente as tarefas que a gente não está removendo. E essa quantidade antes eu vou fazer o seguinte teste. Se o tarefas.length for menor que a quantidade antes, significa então que a tarefa ela foi removida com sucesso. Então boto aqui a tarefa, identificador, removida. Caso contrário, eu não encontrei a tarefa. Então console log, vamos botar aqui o mesmo tarefa não encontrada. Corrigir aqui. Então esse teste aqui, ele serve exatamente porque se eu passar aqui um identificador, que é o título da tarefa, um título que não existe dentro do meu array,
ele não vai remover. Então, a quantidade de itens que foi retornada aqui pelo filter vai ser exatamente a mesma quantidade de antes de eu tentar remover. Por isso que eu faço esse teste. Então, o length, se eu conseguir remover, o tamanho do meu array ele vai estar menor do que a quantidade antes de rodar o filtro. Por isso que eu fiz dessa forma aqui. Poderia ser feito de outra forma, mas achei mais fácil deste jeito aqui. Então agora que nós temos todas essas funções, nós podemos ver o nosso projeto em ação. Então nós temos, recapitulando aqui, eu tenho meu tipo tarefa, tenho método adicionar tarefa, listar tarefas, concluir tarefa e remover tarefa. Então vamos usar elas aqui, eu vou criar um adicionar tarefa, estudar TypeScript. Vamos adicionar uma outra tarefa, fazer exercícios. Vamos rodar aqui um listar tarefas para ver como está ficando. Então vamos ver aqui que nós temos algum erro. Aqui nós temos um erro lá na linha 10, index.ts, linha 10. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então ele está dizendo aqui que nós recebemos um undefined. Isso acontece porque eu não inicializei o nosso array de tarefas. Eu apenas defini ele. Eu quero inicializar com um array vazio a nossa lista de tarefas. Então, se eu rodar agora, deve funcionar corretamente. Então veja que apareceu a mensagem tarefa estudar TypeScript. Foi adicionada com sucesso e a fazer exercícios também. Depois eu chamei o listar tarefas, ele lista minha primeira tarefa, estudar TypeScript, indicando aqui que ela não está concluída, e fazer exercícios também ainda não está concluída, pois nós recém adicionamos essas tarefas. Então agora podemos dizer que eu quero concluir a tarefa número 1. Então nós temos um método para isso, concluir tarefa, eu passo o índice, e podemos chamar o listar tarefas novamente para ver o resultado. Então nessa segunda execução, nós temos aqui o resultado aqui da primeira, como a gente já viu, e depois aqui eu marquei a tarefa estudar TypeScript como concluída, que foi este método que nós chamamos. Então ele exibiu aqui, ele passou o nosso concluída, que inicialmente era falso, ele passou para true, e quando listamos aqui as tarefas, nós vemos que apareceu o checkzinho dizendo que ela foi executada com sucesso. Vamos dizer que eu não queira fazer os exercícios, eu vou aqui remover tarefa. Posso fazer tanto pelo índice quanto pelo título. Se eu botar aqui uma tarefa não existente, por exemplo, vamos fazer o caso de não funcionar, ele vai reclamar aqui dizendo que essa tarefa aqui não existente, ela não foi encontrada. Então ele continua no mesmo status de antes. Mas se eu passar uma tarefa com um título que realmente existe, por exemplo, fazer exercícios, tem que ser exatamente igual. Nós fazemos o teste pela igualdade. Então aqui ele conseguiu. Tarefa fazer exercício foi removida e nós estamos listando aqui as tarefas que sobraram, no caso aqui, estudar TypeScript. Podemos chamar o remover tarefa passando o índice 1, que é a outra opção aceita. E se eu listar aqui novamente, nós vamos terminar com um array vazio. Então aqui veja que ele conseguiu remover a estudar TypeScript, que era o meu índice 1 que eu passei. E quando eu listei novamente, o array ele estava vazio, ele exibiu a mensagem nenhuma tarefa cadastrada. Então na aula de hoje a gente criou um aplicativozinho simples de lista de tarefas. Até a próxima aula!